Bem-vindo ao nosso canal YouTube Falando Nisso. Hoje com perguntas bibliográficas. Gustavo Vasconcelos pergunta sobre como começar a estudar psicanálise. Quais os autores, se eu começar com Lacan, após uma base em Freud. De fato, a psicanálise é um vasto território no qual é preciso pontuar e experimentar, encontrar o seu próprio caminho, se apropriar do seu próprio processo de formação e de leitura. Quando a gente escolhe um livro em detrimento de outro, quando a gente adere a uma temática, quando a gente começa a perseguir um problema, são todos sinais de que aquela obra ela está deixando de ser uma doxa escolar e está passando a fazer parte do seu processo de se autorizar, do seu processo de pesquisa e investigação, e é isso que é importante. Então eu recomendaria, sim, ler Freud em toda a sua extensão, ler Freud de maneira continuada, ler Freud de maneira permanente. Eu recomendaria 3 ou 4 textos que, pela sua extensão, pela sua variedade, podem ajudar a ter um primeiro contato favorável com Freud. Primeiro é 5 lições de psicanálise, uma conferência que ele dá nos Estados Unidos, em 1909. O segundo é Sobre os Sonhos, um trabalho que sintetiza essa obra magna chamada Interpretação dos Sonhos, né? Esse texto é de 1905. E o terceiro é A Gradiva de Jansen, é uma leitura que o Freud faz de um romance histórico, onde ele demonstra em ato as hipóteses sobre o inconsciente, a natureza do recalcado, a sexualidade, isso tudo numa forma muito específica que é o romance e a relação amorosa. Em relação a Lacan, recomendaria o próprio texto Lacan, alguns trabalhos que são particularmente assim, favoráveis para o primeiro contato, o Estádio do Espelho e a Formação do G, O Tempo Lógico e a Asserção da Certeza Antecipada, uma pequena conferência de 1953 chamado O Simbólico, o Imaginário e o Real, e um contato com um dos seminários, eu recomendo muito o Seminário 1, de 1953, no qual Lacan começa a anunciar então o seu programa de pesquisa e de investigação na psicanálise. Se eu pudesse complementar isso, posso indicar esse Porquê Lacan, que acabei de lançar pela editora Zagodoni, como um texto também de introdução ao pensamento desse autor. Outra pergunta vem de Elídia Machado. Fiquei pensando sobre a queda da perversão como estrutura, e se alguém poderia indicar leituras, né? Esse é um tema muito interessante, muito presente na pesquisa psicanalítica brasileira. Há alguns marcos disso, a gente pode citar, antes de tudo, A Face e o Verso, um trabalho de Jurandir Freire Costa, aí dos anos 80, onde ele reconstrói todo o conjunto de relações entre a perversão e a homossexualidade, mostrando como essas duas categorias elas oscilam, às vezes elas se aproximam no Freud, e como os pós-freudianos foram incorporando essa associação, né, e construindo essa categoria estrutural de perversão. Mais recentemente, o trabalho de Graciela Aide Barbeiro, Homossexualidade e Perversão na Psicanálise. E um texto que recapitula essa relação, aí já mais dentro do universo Lacan, mostrando como a noção de perversão ela se aplica mal, ela se aplica com muitas restrições, né, quando a gente pensa o campo aí dos estudos de gênero, quando a gente pensa o campo das teorias feministas. E aí, mais recentemente ainda, é preciso mencionar o trabalho do Rafael Colaf-Cossi, né, Corpo em Obra, da Universos, que é um estudo sobre redesignação de gênero, sobre a relação a si, como ela foi capturada pela noção de perversão, né, em psicanálise, e como ela está agora já caindo enquanto um operador diagnóstico sensível. Também nessa dimensão, o trabalho de Patrícia Porchat, Psicanálise e Transsexualismo, Desconstruindo Gêneros e Patologias, é um diálogo com a Judith Butler, né, mostrando aí a fraqueza e a pouca necessidade, né, da gente contar com a perversão enquanto uma estrutura, ou pelo menos como uma estrutura no mesmo sentido em que a gente fala em neurose e psicose. O Eduardo da Paz faz um pedido de mais bibliografia sobre os sofrimentos ansiosos e sobre esse regime de expectativas excessivas, né, de ideais de perfeição, que acabam redundando na nossa cultura, na nossa época, num aumento endêmico, um aumento generalizado da experiência ansiosa. Então, para isso, eu recomendaria 2 trabalhos do Mário Eduardo Costa Perena, professor da Unicamp, um chama Pânico e Desamparo, e outro chama Pânico,
né? Um da lemos, outro da escuta, e que faz um rastreamento dessa categoria dentro da psicopatologia, da psiquiatria, até a sua chegada dentro da psicanálise, né? Não seria possível evitar o texto do próprio Lacan, o Seminário 10, a Angústia, onde há um debate com as mais diferentes tradições de entendimento sobre o que são as experiências ansiosas, as experiências de embaraço, as experiências de emoção, de impedimento. Todas as vicissitudes da angústia são examinadas assim de uma forma bastante conscienciosa pelo Lacan nesse seminário. Ainda um texto que eu considero muito interessante para falar da ansiedade fora assim, do campo lacaniano é o trabalho de Margaret Little, Ansiedades Psicóticas e Prevenção, que é o registro pessoal da análise dela com Winnicott, onde uma série de angústias, de modalidades de ansiedade são tematizadas na transferência, dando uma base clínica para a gente falar de como há outras formas de angústia diferentes daquelas que o Freud havia pensado inicialmente. Finalmente, a Viviane Torquato faz uma pergunta sobre um dos livros que estavam aqui em cima da mesa, num dos nossos últimos falando nisso, e que se chama justamente A Lógica do Fantasma. É um trabalho, é um seminário de Jacques Lacan, né, o seminário 14, justamente num período em que a gente tem poucos textos que vieram a público, foram estabelecidos, né? Nem o seminário 12, nem o 13, nem o 14, nem o 15 foram publicados. Isso é um grande enigma, por que não esses, né? Mas a gente tem cópias de trabalho, cópias feitas por instituições, por associações, nesse caso o Centro de Estudos Freudianos do Recife, que produziu esse trabalho, a versão brasileira do seminário 14 de Jacques Lacan. Quem lê francês, eu recomendo sempre a edição que está disponível na internet, chama Stafferla, né, com S, Stafferla para alguns, onde vocês vão encontrar todos os seminários Lacan em Word e em PDF, com ótimas anotações e referências.